Em época de eleições, nada mais justo do que aproveitar o momento para analisar o triste fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e no vídeo de hoje a gente vai analisar um dos livros mais grandiosos da literatura brasileira, se não um dos mais bem escritos. Eu estou falando do Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Sou suspeita para falar do Lima Barreto, eu sei, até porque eu sou uma grande fã do trabalho dele como um todo e do Aloysio Azevedo. Aos meus olhos, eles são os dois maiores escritores que já nasceram aqui neste país e, na minha opinião, as obras deles deveriam ser muito mais valorizadas. Mas apegos literários à parte, essa obra aqui vai se destacar das demais justamente por conta de sua temática e tom de veracidade. É como se esse livro fosse baseado em fatos reais às avessas, porque ele fala de uma realidade que acontece com as pessoas diariamente até os tempos atuais, mas com uma roupagem de ficção, porque com certeza já existiram e existe até hoje muitos Policarpos Quaresmas aqui no Brasil. Mas enfim, qual é essa temática? O patriotismo. Patriotismo que explodia no Brasil no fim do século XIX para o começo do século XX, início também da Primeira República Brasileira, também conhecido hoje em dia, né, como a Velha República, em uma época que se expulsava de empurrões toda e qualquer característica que ainda valorizasse a monarquia no Brasil. Mas o mais louco de tudo isso é que no meio dessa utopia brasileira só era bonito o que estava na teoria, como se tudo fosse lindo nos papéis, nas falas, mas na hora da prática tudo era tão porco ou até mais porco do que já era antes. Mas vou tentar ir por partes, apesar da emoção que o livro desperta. O Policarpo Quaresma, o nosso protagonista, é uma pessoa extremamente ufanista. E ser ufanista significa que você vai além do patriotismo. É como se ele fosse uma pessoa doente pelo Brasil, obcecada. E como se, para ilustrar ainda mais essa realidade, o Quaresma sequer era casado, mesmo em uma idade avançada, porque a única coisa que ele amava, o seu grande, único e verdadeiro amor, era o Brasil, mais ninguém. Tanto que ele dedicou o seu amor pelo país por todos os anos de sua vida, inclusive continua dedicando no momento em que esse romance é iniciado. Porque logo no começo vamos encontrar um Quaresma servidor público que faz uso de seu cargo para tentar melhorar o país através de projetos, ao ponto de criar uma espécie de manifesto que exigia que o nosso idioma se tornasse o tupi e não mais o português. Afinal, nós não éramos portugueses, nós viemos dos índios. Tudo deu tão errado que ele chegou a ser internado no manicômio como louco. Ainda mais porque ele passava horas e horas do seu dia estudando, mergulhado entre os livros, sem ser doutor. E por mais que você me diga, e daí? Eu te justifico que naquela época era muito estranho encontrar uma pessoa estudando em meio aos livros sem ser doutor. Porque pessoas normais não tinham o que buscar naquele monte de páginas. Só que ele não se deixou vencer, mesmo sendo demitido, mesmo sendo internado entre os loucos. Ele tentou a sorte na agricultura, tentou a sorte de novo no exército brasileiro, na época que surgiu a revolta da Armada, que era uma maneira de o governo daquela época tentar conter as rebeliões das pessoas que eram a favor do imperialismo e totalmente contra a República. E adivinha, ele foi traído e abandonado nas 3 vezes, como se ele fosse morto em cada uma dessas decepções. Seja como servidor público, como agricultor ou como soldado. Como se o grande objetivo do Lima Barreto, ao nos narrar essa história, fosse mostrar o quanto aquele patriotismo que despertava nas pessoas na época, que explodia dentro das pessoas, era fajuto. Porque na teoria tudo era lindo, o país era lindo, as pessoas eram lindas, a cultura era linda. Valorização do país, valorização da nossa cultura, da nossa arte, valorização das nossas origens. Características que inclusive encabeçavam o movimento modernista que se iniciou logo em seguida. Mas quando o assunto era a prática,
as pessoas continuavam as mesmas porque simplesmente se importavam com seus próprios interesses. Até porque nessa época, com o desenvolvimento do capitalismo, a burguesia estava on fire. Não tinha mais essa de rei ou rainha, só existiam aqueles que tinham o poder de criar a sua própria fortuna, seja de maneira honesta ou não. Então tudo que essas pessoas não queriam era se importar com o coletivo ou com essa essência brasileira, porque isso não lhes trazia vantagem nenhuma. Eles queriam ficar mais ricos, queriam ficar mais poderosos, então eles só traziam junto consigo quem colaborava com as suas ideias. E esse foi o principal motivo da falha do Quaresma, porque enquanto servidor público ele não tinha essa noção de individualidade. Para ele importava o Brasil como um todo. Então, além de ele se importar com o tupi, que era uma questão que não interessava, ele não se aliava a interesses econômicos, porque para ele não importava isso de poder, de requinte social. Tanto que ele também falhou na agricultura, porque só iam para frente, só prosperavam aqueles que partilhavam das mesmas opiniões e interesses financeiros, como se fosse um grande grupo que colaborasse entre si. Quem não fizesse parte dele não ia prosperar normalmente. E ele acabou também falhando no exército porque ele acabou denunciando arbitrariedades. Não sei falar isso direito, mas espero que tenha saído certo. Porque ele denunciou que as pessoas lá dentro escolhiam quem vivia e quem morria. E olha que coisa grave, né, gente? Denunciar impunidade. Impunidade daquele que inclusive é quem está no poder. Ele teve um triste fim, assim como diz o próprio título da obra, mas acredito que mais do que ter um triste fim de vida, ele teve um triste fim da alma. Como se mesmo antes de morrer como carne, ele morresse como espírito. Porque ele percebeu no fim que esse sonho que ele tinha, essa utopia que ele idealizava, não era compartilhada, mesmo que todos os políticos e poderosos da época dissessem que era. E hoje em dia, sendo época de eleições ou não, é interessante refletir até que ponto vai esse interesse, esse senso de um bem coletivo para o Brasil. Quantas pessoas, a contar nos dedos, realmente querem o bem para nossa população, para nossa comunidade? Ou será que elas também só estão interessadas em seus próprios assuntos? O Quaresma percebeu que foi único, ele era único, e eu não passo essa mensagem com a intenção de te fazer desistir das suas boas ações, da sua moral, mas só para você refletir um pouco mais sobre a nossa abertura como indivíduo, porque pessoas tendem a ser interesseiras e egoístas, e é interessante refletir um pouco sobre a nossa posição no mundo ao que diz respeito à nossa segurança. E assim eu deixo a dica aqui de um livro pessimista, sim, mas muito importante e grandioso em sua mensagem. Ele nos faz refletir muito sobre o outro, como é viver em sociedade, como é ser cidadão. Não é fácil, a gente sabe e reaprende isso todos os dias, que muitas vezes fazer a nossa parte é algo muito doloroso, mas vamos refletir sobre tudo isso e talvez escolher a opção mais humanitária, né, dentro de todas estas. Enfim, link de compra desse livro maravilhoso, genial, vai estar aí no box de informações, lembrando que comprando não só este título pelo meu link, mas qualquer outra coisa que você queira na Amazon, até pano de prato, não sei se vende pano de prato, mas fica a dica, você ajuda muito o canal a crescer, mas você também consegue me ajudar clicando aí embaixo no gostei, se inscrevendo para mais vídeos como esse e compartilhando com seus amigos. Não se esqueça de participar do nosso sorteio, muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo, tchau, tchau!